Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da Leader Academy, uma comunidade que visa apoiar as pessoas a desenvolver uma liderança consciente e humanizada. Hoje estou eu aqui, Daniel, junto com Miguel e Juliana, com a nossa querida convidada, que eu já convido para se apresentar, então, vai, vamos fazer o trem diferente aqui. Manda bala, se apresente, Ana. Gostei do trem diferente. Primeiro porque eu sou mineira, né? Então, trem combina aí, né? Bastante aí com a atmosfera. E segundo, com diferente. Também me encanta coisas novas e diferentes, tá? Bom, eu sou Ana Clara. Eu hoje estou responsável pela área de pessoas e cultura na Dengo Chocolates e também lidero o Comitê Pessoas do Instituto Pactuar, que é um coletivo aqui que visa acelerar a carreira de pessoas negras aqui em posições de alta liderança. É, Bom, e aqui a gente vai falar com um tema que gosto muito, né? Que é liderança humanizada, falar um pouco de felicidade, de relacionamento, de clima. Então, eu estou realmente super feliz aqui de estar aqui com vocês. E é legal, Ana, super bem-vinda, Ana Clara, né? E eu não sei se chamo de Clara ou Ana Clara, né? Então, o que foi mais à vontade. Na prosa, o que você prefere? Olha, no trabalho, normalmente eu sou Clara, porque sempre tem outra Ana, né? Perfeito. Mas é, família é Ana. Então, tá tudo bem. Tão fechado, tá em casa. Eu conheci a Clara numa formação de redes, né? E até que eu estava comentando a origem do tema, né? E a ideia de fomentar a colaboração através de dados, mas lá na cultura que eles vivem ali na Dengo, a gente viu isso porque a gente já realizou eventos lá, né, Dani e Ju? Tá evidente, o pessoal transpira essa questão da colaboração, da complementaridade, da reciprocidade. Então, a cultura vive isso, né? Então, eu queria que você contasse dos dois trabalhos, das duas instâncias que elas são super relevantes, né? Então, eu queria que você trouxesse o seu ser integral mesmo nessa trajetória, né? Como é que você traz esses dois temas que são primeiro a cultura que você vive hoje na Dengo e esse trabalho super relevante que você tem feito de acelerar carreiras negras. Então, a gente quer ouvir em detalhe isso com muita curiosidade, isso da minha parte. E aí, Ju, não sei se você tem mais algum aporte aí antes da gente seguir aqui. Prossiga. Quando eu tiver, daqui a pouco eu tenho perguntas. Ai, maravilha aqui. Então eu vou trazer um pouquinho mais da minha trajetória e aí eu conecto um pouco do que a gente vive na Dengo e do coletivo também que eu faço parte aqui, tá? É, eu trabalho na área de pessoas há quase 20 anos e aí passei por algumas empresas e eu costumo dizer que a minha missão pessoal aqui é apoiar as pessoas a romper com o limite dos sonhos. E isso aconteceu comigo lá atrás, né? Eu tinha aqui, né? Eu falo que o meu sonho era trabalhar com vendas. Eu comecei a minha trajetória profissional vendendo com a minha mãe, assim, né? Então vendia salgadinho, vendia brigadeiro, vendia um monte de coisa. E eu ia bem nisso. E até que eu entrei para uma escola melhor, uma escola técnica, e eu consegui ver que outras pessoas, pessoas que eu tirava a mesma nota ali, né, é, conseguia alcançar ali os mesmos resultados, elas tinham outros sonhos e aí isso fez com que eu conseguisse olhar para frente com ampliando aqui o limite dos meus sonhos e sonhar com outras coisas. Então eu trago muito isso forte comigo, que o desenvolvimento ele propicia romper o limite dos sonhos. E eu trago isso como minha missão, e tem muito a ver com quando a gente fala de liderança humanizada, que é olhar para outra pessoa, conseguir reconhecer o potencial, não só olhar.
o que a pessoa tem de pontos a desenvolver, mas as fortalezas, olhar para o sonho dessas pessoas e conseguir apoiá-la para chegar nesse sonho, nesse lugar. A Dengo, ela tem, e aí ela conversa muito com esse meu propósito de vida, porque ela tem aqui, ela nasceu para trazer ali, melhorar o desenvolvimento econômico, o poder econômico ali dos produtores de cacau do sul da Bahia. Então, a Dengo nasceu com esse propósito de o que a gente pode fazer aqui no sul da Bahia que vai propiciar, de fato, esse desenvolvimento econômico dessa região. E aí chegou-se à conclusão de que seria o cacau e a cadeia do chocolate. Então, a gente fala muito que nós somos um negócio de pessoas que busca criar e gerar valor para as pessoas, os produtores, os nossos demais fornecedores, os nossos clientes, inspirando aqui ao consumo mais saudável e as nossas pessoas colaboradoras, então gerando e compartilhando o valor. Então, o propósito da Dengo nasceu disso. E quando a gente vai trazer pessoas para trabalhar com a gente já busca pessoas que queiram fazer o bem. Então, acho que o principal diferencial hoje da Dengo são as pessoas, porque a gente traz pessoas do bem, bem intencionadas, que têm ali no DNA esse sonho de querer mudar o mundo, de querer gerar um valor diferente aqui para a nossa sociedade. E a gente trabalha muito aqui, olhando toda a parte de seleção, a gente vai buscar pessoas com esse perfil de que queiram fazer o bem e provar para o mundo que fazer o bem dá resultado. Nos nossos treinos, desde a integração ali, a gente tem diversos treinamentos que trazem isso muito forte. E aí, um dos treinamentos que a gente tem, que é logo na partida a pessoa já recebe, é o de reciprocidade. Então, como é que eu chego ali, né? O cliente chega na loja e eu vou recebê-lo com um sorriso, receber essa pessoa com um sorriso, promover a melhor experiência que ele vai ter ali, que ela pode ter naquele momento, e realmente encantá-lo, seja com os produtos, com o serviço, com o atendimento, com esse sorriso, com essa vibração, com essa energia. E aí, tudo que a gente faz, a gente vai colocando essa vibração e essa energia para ir trabalhando nesse ambiente, desenvolvendo esse ambiente. Bom, acho que da Dengo eu começaria aqui um pouco por aí. A gente tem vários programas, vários processos que vão trazer isso muito forte, assim, de esse olhar para que cada um possa ser a sua melhor versão todos os dias e trazer o seu melhor. E a gente vai estimula aqui, né, para essa liderança, para trabalhar com sonhos, para contemplar e perceber essa magia da primeira vez, para para que a gente consiga manter engajados aqui, né, o nosso time, as equipes. E tem várias outras práticas aqui. E aí, Miguel, você pediu para eu falar um pouquinho, né, do Pacto AC, Um desse outro pouquinho não, trabalho. quanto você quiser, hein, Ana? Desse outro trabalho aqui que eu também faço parte, né? Eu lidero aqui o, o pilar de pessoas do Instituto. A gente tem, assim, três grandes pilares. Um pilar é o de desenvolvimento de pessoas. Então, a gente trabalha muito forte o programa de mentoria. E é um programa de mentoria que são executivos negros. Então, se levam mesmo, tem um reporte para os presidentes, ou é um presidente de alguma empresa, diretor, que vai fazer essa mentoria com líderes negros que estão ali no nível gerencial, que já tem essa experiência. Então, é um modelo um pouco diferente do que a gente percebe no mercado, que é importante também, que é trabalhar a base, trabalhar a formação. Então, como é que eu tenho por exemplo, mais mulheres em tecnologia. Então, eu vou trabalhando nesse segmento inicial,
Mas o Instituto Pactual vai partindo aqui de uma premissa um pouco diferente, que é uma premissa de que assim a gente já tem profissionais negros muito habilitados e prontos para assumir cadeiras com mais espaço de poder, com tomada de decisão, e que às vezes falta alguma coisa. Então, a gente tem aqui hoje, acredito que seja um dos maiores programas de mentoria do Brasil. Hoje esse ano a gente está com 90 duplas, então são executivos negros mentorando líderes negros, nessa perspectiva de conseguir aqui explicar esse caminho, como é que sai desse labirinto e consegue alcançar o outro lado. Então a gente tem esse pilar, tem um outro pilar que é de educação, então a gente tem alguns parceiros que a gente consegue aqui trabalhar com bolsas de estudo para a formação dessas pessoas. Porque é um pouco diferente, por mais que você esteja falando aqui de uma liderança negra, muitas vezes a pessoa já conseguiu investir na sua formação e tá bom, poderia fazer um MBA, poderia fazer um mestrado, mas tem o meu sobrinho, tem o meu afilhado que não fizeram a graduação, então eu vou priorizar essa pessoa e não vou trabalhar a minha própria formação. Então a gente, por meio dessas parcerias, a gente consegue fomentar e viabilizar esse tipo de coisa. E também tem aqui, né, um outro pilar que é o pilar do networking, do relacionamento. Então, a gente faz uma série de eventos para fomentar essa troca e conseguir encontrar aí outros caminhos aqui para levar essa ascensão. Acho que, de forma geral, é um pouco isso, assim. Então, é um outro espaço que eu trabalho para fazer com que outras pessoas também consigam ser a sua melhor versão e provar e trazer valor para o mundo. Fantástico, fantástico. Ju, contigo. Nossa, quanta coisa. É, Ana, eu tenho um olhar muito para as relações e para a forma como as pessoas se comunicam. Eu acho que a gente, muito vindo da tecnologia, como a gente está se perdendo nas nossas relações, nos nossos rituais. E, mas a pergunta que eu gostaria de fazer para você é uma. Eu não sei nem se está a seu critério, mas é assim, se está dentro de você, mas era uma mistura entre Pactuar e Dengo. E talvez Dengo não seja a empresa certa porque ela já está um passo além das outras empresas. Então, vamos falar mundo corporativo no geral. A Certo. gestão de um coletivo é muito diferente da gestão de um modelo corporativo horizontalizado. Eu não sei como é a gestão do Pactuar, mas sendo um coletivo já parte de outras premissas. Então, acho que talvez o que que você poderia trazer da sua experiência do Pactuar, sabendo que talvez já funcione na Dengo e você Sim. poderia contar para outras pessoas para conseguirem trazer uma sementinha para implementar isso no mundo corporativo hoje, numa linha de que assim, a gente está e eu comecei falando das relações, a gente está ficando, né? O pós-pandemia liberou o remoto, que é ótimo, mas impacta as relações. Não porque a gente está no remoto, mas porque a gente não usa todo o nosso potencial. E aí você falou, né? Olhar para o outro e reconhecer o potencial. Eu anotei essa frase. Então, estou lançando um monte de coisa assim. O que que você poderia trazer de aprendizados de gestão de um coletivo que eventualmente funcione na Dengo? Para a gente mostrar para as outras pessoas que é possível, se você tem alguma ideia. Tá. É, eu sinto que a gente está vivendo mesmo esse grande desafio que, por um lado, é um desafio da conexão, é o desafio da presença, porque assim, não é o remoto pelo remoto, né? Eu acho que a grande barreira do remoto é a falta de presença. Você tá numa tela e tem uma série de outras
coisas que te tiram atenção, que te tomam atenção mesmo, e aí você não tá ali, não necessariamente tá ali. E aí, como é que você consegue perceber o outro? Como é que o outro, de fato, ele tá? Como é que você consegue acompanhar e desenvolver essa pessoa no remoto, se você não está presente, tão presente, né? Então, acaba sendo aqui algumas barreiras mesmo que a gente tem para a gente conseguir fazer essa conexão. E, e conexão traz confiança, né? Que aí, quando a gente fala de relações de confiança, você vai falar basicamente, né, dos estudos, eles vão trazer aqui três pilares importantes, que é a competência, que é, tá bom, eu sei fazer e consigo entregar e consigo realizar o que me foi pedido, tenho conhecimento e habilidade suficiente. O segundo pilar é a integridade, então, se eu realmente me comprometer com você para entregar alguma coisa naquele prazo, eu vou entregar. Se eu não entregar, eu vou voltar com você e falar: olha, não consegui nessa data, vou, né? Então, isso gera confiança. E o terceiro elemento é o se importar. E aí, nessa distância toda, com esse monte de ruído de comunicação, de acionamento, essa falta de presença, como é que eu demonstro que eu me importo? Como é que eu construo relações de confiança? Então, esse é um desafio que é real, assim, né? A gente percebe ali, por exemplo, na Dengo, que quando eu estou na loja, eu estou na fábrica, eu acabo conseguindo ter essas relações de confiança um pouco mais fortes. O mundo que é o ADM ali, que ele é um pouco mais híbrido, eu preciso ter uma série de rituais que me garantam essa presença para que essas relações elas aconteçam e elas se estabeleçam. Então, eu tenho ali a minha rotina de 2 vezes por semana presencial, mas e aí a gente estimula que esse presencial seja de fato presencial, porque não adianta eu estar lá na fábrica, no escritório presencialmente, mas eu estou com um monte de agenda remota. Então eu não estou lá. Eu continuo não estando lá, continuo não construindo cultura, não construindo relações e gerando aprendizado. E aí a gente estabeleceu aqui uma série de rituais, tá, para que eu consiga, nesses 2 dias, estabelecer essa relação de confiança para que ela não se perca no período onde eu estou remoto, por exemplo. E eu acredito muito que tudo vai. Para mim, é uma frase assim dos Ramos, né, que faz todo sentido, né? Eu preciso trazer muito o porquê das coisas. À medida que eu consigo deixar claro esse porquê das coisas, eu também melhoro as relações. Então, você trouxe aqui, né, a questão do instituto. A gente tem uma série de desafios, né, porque é trabalho voluntário. E aí, para a gente conseguir fazer o trabalho voluntário, a gente tem que cuidar muito bem das nossas carreiras. Então, mas o que fortalece essa conexão, essas relações, é muito porque, né? Cada encontro é muito rico, é muito inspirador. E o porquê desses encontros, eles fazem muito sentido para cada um de nós. Então, isso vai gerando aqui essa relação diferente, extremamente humanizada, que eu realmente me importo com o outro e me importo, e é muito importante o impacto que eu estou causando, né? Então, acho que eu traria aqui um pouco disso, assim, de reflexões assim para quem está nos ouvindo nesse momento, né? As relações, né, a ciência vai comprovar, a psicologia positiva, né? Elas são efetivamente o que nos trazem felicidade, essas relações saudáveis, a qualidade dessas nossas relações. E aí, como que a gente constrói essa relação? Estar presente faz parte dessa construção. Me ocorreu uma Ana, coisa. você quer Uau, falar, uau, Mix? super uau, né? Fala, Mix. Não, que uma coisa é, em todos os cenários, né? Você está despertando a possibilidade da manifestação do potencial do outro, né?
E olha que loucura, você começa com um sonho muito específico que vira global. E em qualquer coisa o sonho abrange, né? Então, é quando você abre a porta do potencial de uma pessoa, como isso pode ter um efeito de reverberação, né? Em todo o sistema, né? Positivo. Então, tanto com o Adengo como o Pactual, eu vejo muito isso, né? Abrir a porta para uma, como isso gera um efeito de progressão geométrica, né? Não é nem soma, né? É multiplicação, né? Nossa, e eu tô achando muito interessante vocês terem conectado as duas coisas. Eu acho que é a primeira vez que eu faço essa reflexão que vocês estão me provocando agora, dessa minha atuação aqui nas duas instituições, e eu estou conseguindo realmente perceber um paralelo, uma conexão muito, muito interessante, assim, né? Eu falei do Sabe por Pactuar, né? A cada quê? encontro é muito emocionante porque a gente escuta ali, né, depoimentos extremamente inspiradores, de movimentos que aconteceram, de histórias, mas da relevância de estar ali, de se sentir parte e compartilhar, né, dessa coisa do pertencer. É sempre muito emocionante. E na Adengo também, na semana passada eu estava com todos os gerentes de loja em São Paulo. E a gente trocou super uma vibração, uma energia, na verdade, assim, até quando eu entrei, compartilhando, né? Quando eu entrei na Dengo e aí eu fui para várias lojas, mas em São Paulo, e sentia toda essa energia, toda essa preocupação com a experiência, com o clima, né? A experiência das pessoas, né? Dos clientes. Eu ficava assim, falei, não é possível, assim, fora de São Paulo, não deve, a gente não deve conseguir manter essa energia. Aí eu fui para o Rio de Janeiro, e aí a turma lá tinha uma energia ainda mais elevada. Eu falei, gente, porque São Paulo tá perto, né, do Estevão, tudo, então o tempo todo nas lojas, né, os executivos, enfim. E no Rio, uau, a turma com essa mesma energia. Na Bahia, uau, a turma com essa mesma energia. Então, de fato, essa questão aí das relações, dessa construção aí, dessa liderança humanizada tem sido super forte mesmo. Ana, eu tenho uma suspeita de que você viu a relação entre os dois porque você está nos dois e você promove isso. Ai, obrigada, Ju, obrigada, assim, eu me surpreendeu, assim, a conexão mesmo, né, quando que as coisas fez muito sentido para mim, assim, no início eu falei, como é que a gente vai juntar essas duas coisas? E eu falei, uau, tem muito a ver, tá super relacionada mesmo. E eu estou aqui empolgadíssimo te escutando, ouvindo tudo isso, porque você está trazendo a materialização de rituais que faz com que tudo isso aconteça. Então, para quem está escutando isso aqui, é um baita de um aprendizado, uma baita expansão de consciência, né? No que tange respeito ao presencial que você falou, ter o cuidado de fazer com que o presencial seja realmente presencial e que o remoto, o problema não é ser remoto, o problema é não estar atento, não estar presente. Meu Deus, isso é de explodir a cabeça, porque é verdade. Vamos falar aqui, ó. Estamos nós quatro aqui conversando, presentes e nos importando um com o outro. Olha Dá para isso. sentir energia, a vibração aqui nessa Ah, conversa, é diferente. te juro, eu estou arrepiado Eu aqui, também, putz. Diferente. sabe? E com base nisso, Ana, eu gostaria de saber algumas coisas que se conectam com isso. Primeiro, quem começou te inspirando e quem é sua fonte de inspiração para essa jornada, tá? E segundo, quando que começou essa inspiração e como se deu isso? Foi um aha moment, vamos falar assim, né? Que de repente, pá, né? É, e o que te move a continuar fazendo tudo isso, porque isso exige um esforço tremendo, né? É, e por último, onde você busca, junto desse do que te move, essas inspirações para continuar? Onde são suas fontes?
para que tudo isso Uhum. continue a crescer, evoluir, compartilhar e assim por diante. Eu sei que são várias perguntas, mas eu as quis fazer de uma só vez, porque você pode interconectar as coisas, porque elas Uhum. estão interconectadas, sem sombra de dúvidas, né? Ai, meu, eu vou me emocionar aqui. Miguel, você não falou que era assim, perguntas muito profundas, né? Você deu um briefing assim, Aqui você tem geral, espaço para se né? Aqui o emocionar, Falar de espaço é para. liderança assim. Esse é o espaço. humanizada, assim, né? Eu tava preparada. Enfim, mas vamos lá. Ótimos pontos, ótimas perguntas. Eu tive algumas pessoas assim que contribuíram muito na minha carreira, no meu desenvolvimento, e pessoas que super acreditaram, assim, que acreditaram em mim quase como, sabe assim, primeira vez, assim, né? Geralmente. E aí eu preciso trazer essa questão que me atravessa muito, que é a questão de ser uma mulher negra, é, até então periférica, né? Minha origem é super simples, super humilde. E claro, assim, nem quando eu. Esse tema sempre me atravessou, mesmo quando eu não tinha nem consciência que ele existia, né? Então, essa coisa dos olhares, nunca me sonharam médica, engenheira, enfermeira, administradora, head de pessoas de uma empresa, nunca me sonharam. E essa pessoa que eu trabalhei foi na Ambev. Na verdade, ela me levou para a área de RH na Ambev. Foi essa primeira pessoa que olhou para mim com esse olhar de ver potencial e olhar para mim e acreditar. Então, eu tenho ela, é a Indiara, né, que é o nome dela, hoje ela é diretora de RH na BRF, e, e eu tenho ela como uma grande mentora, essa pessoa que super me empoderou muito, e foi um ponto de virada, assim, né? Mas, sem dúvida alguma, quem começou tudo foi minha mãe, né? Minha mãe ali, ela trabalhou 23 anos numa mesma casa de família e muito inconformada com a nossa situação. Então, eu aprendi tudo com ela, essa coisa de negociar, de vender e de buscar solução, buscar alternativa e me virar, é dela, assim, né? É todo dela, assim. Então, a minha trajetória, minha formação, conhecimento, coragem, eu acho que principalmente vem muito dela, assim, de dar cara a tapa e fazer as coisas. E enfim, aí ao longo da vida eu fui percebendo muita coisa que fez diferença aqui para mim, embora tenham sido aí algumas frestas que eu passei, é, eu fui criando talvez acho que esse sonho, né, de trazer mais pessoas para esse lugar, de olhar para todo mundo e acreditar muito. É, eu faço, eu adoro histórias, né? Então eu faço entrevistas até hoje, assim, né? E às vezes eu gosto de fazer de vagas mais simples, vagas mais seniors, para me manter aqui ouvindo histórias. Eu adoro histórias. E eu não desisto, assim. Às vezes, putz, não tem nada a ver com o perfil já na segunda pergunta, meu, mas eu vou até o fim, eu quero. Eu sou curiosa, assim, eu quero entender ali a pessoa. Não tem essa questão assim comigo de tipo, ai, putz, na segunda pergunta eu já vi que não dá e acabou. Não, eu vou até o fim, eu acredito até o fim, eu vou tentando, buscando. É, justamente porque eu tento, de alguma forma, assim, na minha missão, né? Como é que eu apoio as pessoas a romper com o limite dos sonhos? Então, às vezes eu termino uma entrevista e já sou muito direta também, de falar assim: olha, para essa cadeira não faz muito sentido e tal nesse momento. Você já pensou nessa questão? Você já olhou por este ângulo? O que que eu posso levar para essa pessoa para que ela consiga realmente manter os sonhos ou seguir com os seus sonhos, né? E aí é muito isso que me move, assim, sabe? De saber que eu preciso construir muitas pontes, que eu consigo me conectar com muitas pessoas, de várias experiências, de várias origens, para a gente conseguir aqui fazer juntos, ampliar o impacto, né? No fim do dia, ampliar o impacto, né? Eu trouxe, quando eu falei do Pacto Ali, a história do labirinto.
E eu vou trazer muita questão da diversidade racial, mas eu coloco isso para todas as outras coisas. Se eu estiver falando aqui de um programa de mentoring, um programa de desenvolvimento, é sobre todo mundo, né? No Pactuar eu acabo focando um pouco nessa questão, mas o meu olhar é muito para o todo, né? É, tem um caminho, cada um tem um sonho, tem uma carreira, tem uma pista, e tem um caminho para percorrer, né? Então eu falo essa questão do labirinto, quando é uma pessoa que vai ajudar uma segunda pessoa, você vai lá e vai e orientando, né? Ó, você segue aqui reto, aí depois você vira à direita, vira à esquerda, chegar ali, lá na frente você tem um buraco, e eu sei que tem esse buraco porque eu caí nele, e quando eu caí foi difícil pra caramba. E aí, para eu levantar, eu tive que me conectar com várias pessoas. Então, se conecta antes, né? Faz o trabalho antes para você conseguir passar por esse buraco. Mas quando a gente está junto, a gente consegue realmente usar o poder da rede, a gente consegue, de fato, pegar ali a marreta e quebrar a parede do labirinto. E aí mais pessoas vão ter mais acessos, vão conseguir ultrapassar as barreiras para que a gente consiga gerar mais valor para todo mundo, para a economia, aumentar o bolo e fazer a diferença aí que a gente precisa fazer no mundo. É um pouco disso, assim. E isso, assim, falando a verdade, com muita honestidade, isso não significa passar a mão na cabeça, isso não significa ser sutil e disfarçar, isso significa falar o que tá bom, o que não tá bom, provocar reflexão, fazer boas perguntas. A liderança precisa fazer isso, provocar reflexão, fazer boas perguntas, o RH principalmente aqui com na linha de desenvolver líderes humanizados também tem um papel muito importante da área pessoas, que é fazer, provocar essas reflexões. Tá bom, mas como seria nessa determinada situação? É, qual seria o melhor modelo? Quais as melhores alternativas? Quais são as possibilidades para esse colaborador, para essa pessoa? Então, provocar essa ampliação de consciência para despertar essa liderança humanizada, que não precisa ser super-herói, que pode falar dos erros, demonstrar vulnerabilidade, que isso gera confiança, isso conecta. Então tem esse papel importante também. Ai, eu não sei se eu respondi a minha pergunta, porque, Nossa, nossa, respondeu super, eu, hein? foi muito profunda essa pergunta. Foi. Ó, Só mas o papo ideias. aqui, o papo se deixar vai longe, é essa ideia. Porque, na verdade, o que a gente enxerga para poder gerar valor para o mundo, você tem que olhar para dentro e conhecer as pessoas por dentro, né? E você se conhecer por dentro para poder gerar valor. Quem gera valor? São as pessoas que geram valor, né? Então, não dá para não ser profundo, né, nessa hora. Legal. E eu adorei sua resposta. E eu gosto de, às vezes, concatenar, tipo, essas quatro perguntinhas, porque vem uma história como resposta. E Você você, já como sabe que você vai fazer a pessoa chorar. Eu já entendi, Dani. mas é um choro de emoções positivas, né? Digamos assim, porque Sim. isso te traz memórias, te traz recordações e te faz, inclusive, relembrar o porquê você está fazendo o que está fazendo e continuar perseguindo isso, né? É, e isso até me faz pensar em engatilhar aqui mais uma perguntinha. A gente já está com o tempo, talvez, para a gente tenha que ir encaminhando aí, porque você tem outros compromissos, inclusive, né? Pelo que eu entendi no começo da nossa conversa aqui. Mas eu queria saber de ti, quando você observa tudo isso, e olhando para essas questões que você trouxe, o que talvez não esteja no seu currículo, no seu LinkedIn, e que você pudesse compartilhar com as pessoas que vai ao redor de tudo isso, interconectado. Estou curioso para saber. Literalmente uma reflexão, uma provocação para te fazer. Como você falou que você é curiosa e gosta de provocações, o que de repente está aí, latente, e deixa vir, deixa fluir o que vier, porque talvez isso seja a chave da coisa.
Uau! Daniel, tá muito profundo, viu? Tá, tá me levando para vários lugares aqui. Vamos ver. Eu não tenho muitas coisas assim diferentes, sabe? E muita coisa eu coloco no LinkedIn. Eu sou assídua assim no LinkedIn. Qual a primeira Olha, eu coisa que vou. te veio à cabeça, de repente? Porque deve ter vindo alguma Nossa, coisinha, alguma um história. monte de coisa, assim, mas eu vou trazer um pouco de o que, que eu acredito que me ajudou assim na formação, né? Tiveram algumas coisas na minha história, mas eu fiz parte de trabalho voluntário assim na igreja, grupo jovem, essas coisas, assim, né? Isso não tá lá no LinkedIn. Aí eu fui catequista, em grupo jovem, essas coisas. Aí eu fazia teatro na igreja e o padre ficava pé da vida comigo, assim, que eu inventava tanta coisa. E você tá querendo fazer da igreja, do altar, um palco? Então, assim, eu tinha, devia ter, sei lá, uns 16 anos ou menos, assim. E essa foi uma experiência também que me ajudou a me posicionar, a trabalhar aqui essa questão de buscar alternativa, solução e negociar e fazer trocas e para criar espaço. Acho que tem a ver com também ali naquele movimento ali de criar espaços e oportunidades. Olha que legal, Ó, algo que que legal, né? meio que te Voltou. construiu. Foi, Boa. fui longe agora, Dani. Fui bem O longe. trabalho, o trabalho voluntário eu acho muito interessante, porque quando a gente faz trabalho voluntário, a gente se coloca a serviço de uma causa. Então, é mais pela, né, a personalidade, vou falar em meu nome, né? Se eu faço isso, a personalidade, a minha personalidade, o meu ego ficam abaixo da causa. E aí, com isso, eu sou capaz de fazer qualquer coisa. Não tem assim, ah, isso não é do meu cargo, não é comigo, né? Não tem, É trabalho voluntário, a diferente, gente né? faz o tudo, o que precisa ser feito com pouquíssimos recursos. É isso, É o Ju, que e é tem. isso. Então, E é não uma é sobre imaginação cargo, não é tremenda. sobre nada, é sobre impacto, né? Você tá ali muito da coisa da causa mesmo, que é o que você falou. E tem muito, eu gosto disso, eu queria a sua opinião nisso. Como o trabalho voluntário promove uma colaboração que eu não vi no corporativo. Eu fiz trabalho voluntário com poucos recursos. Vou dar um exemplo assim banal, mas super profundo. A impressora. No corporativo, tem uma impressora laser, porque todo mundo tem problema com impressora. Aí tem uma impressora laser maravilhosa, que quando quebra, tem já outra, e tem alguém que troca o toner e alguém que faz funcionar. Ou seja, ela não quebra, né, de uma certa forma, os usuários não percebem que ela quebra. Uhum. Quem lida com a impressora é um perrengue, seca a tinta, acaba, não funciona, desinstala, todo mundo já teve problema com isso. E aí, quando eu trabalho voluntário com poucos recursos, as forças se unem para Brota. fazer imprimir o negócio que precisa imprimir. Aí eu tenho uma impressora, eu tenho papel, não sei quem tem, ali no vizinho, a gente dá um jeito de fazer acontecer. E eu acho que tudo isso acontece quando a causa está acima, né? O objetivo de fazer funcionar está acima de, ah, não, não é da minha função lidar com impressora. Então eu acho muito legal. Ju, agora eu posso estar muito enganada, né? Não sei se é qual psicologia, né? Mas aqui, não, é a neurociência, eu acho, né? Que fala dos neurônios espelho, né? Da Uhum. empatia. É, e é um pouco disso, né? Eu lembro de alguns estudos que foram feitos, né? Até em crianças, que aí que um era um adulto, um desses era um adulto que deixava alguma coisa cair, aí as crianças estavam brincando, iam lá e ajudavam. Aí eles fizeram vários experimentos assim,
quando eles começaram a recompensar essas crianças, elas se sentiam menos compelidas a ajudar. Que, tá bom, não é para ganhar, eu não quero ganhar bala, então eu tô indo lá pegar o negócio, ajudar para ganhar bala, então eu não quero. Mas quando era de fato esse sentimento de que está fazendo alguma coisa, ajudando, né, contribuindo de alguma forma, elas iam. E tem um pouco disso, assim, né? Dessa força, dessa energia que tem do fato de você estar construindo algo que é muito importante, que faz sentido, né? Que tem um impacto, um propósito que para você faz sentido. Então, talvez a grande lição ali para a gente conseguir transformar isso para o mundo corporativo é qual é o nosso propósito, né? Ter uma causa. Que volta a olhar o macro, né? Que volta no que eu insisto muito, que são as conversas e dos relacionamentos. Porque fazer uma coisa aqui que eu não sei para que serve é muito Uhum. chato e muito desnecessária. Mas se eu faço um trabalho chato em nome de algo maior, eu sou uma peça nesse mecanismo que funciona, e aí eu me sinto honrada de participar de tudo isso e participante, o pertencimento, né? Como você trouxe. E o Ju, eu queria até. E a Ana com certeza viveu isso. Acho que com certeza você descobriu mais sobre você se doando para uma causa. Foi, descobriu coisas sobre você que você desconhecia do que seguindo algo que estava definido numa descrição de cargo, numa função, numa Sem caixinha, dúvida, né? Então, sem dúvida. eu também enxergo isso, né? O ego fica de lado, mas o indivíduo floresce, né? É outra coisa, né? Eu tive uma experiência de ficar 2 horas em pé, semi na chuva, né? Era um lugar coberto, mas não tinha parede, e não perceber o tempo passar. Então, era um lugar frio, desagradável, né, de estar, e não Uhum. perceber. 2 horas e 15, na verdade, foi. Então, é. Sobre isso. Muito legal, muito legal. E aí, para achar, Oi, desculpa, Ju. eu ia trazer uma outra coisa, para achar o propósito no corporativo, a gente chama o Miguel, né, para fazer um redesenho de trabalho. Essa é uma das formas, né? Mas acho que o mais importante é você conectar com o que faz sentido para você e não desistir disso, né? Ou seja, aquela questão do sonho, porque o sonho e o significado tudo tá ali, ó, né? Entrelaçado. Não deixar ninguém, não deixar primeiro nem você, né? Pisar naquilo, porque às vezes a gente é a primeira pessoa que deixa de lado, e quando alguém te puxar a mão e falar, tô acreditando, cara, vai lá e faz isso, né? Segue, aproveita a oportunidade, né? Que nem a Ana falou muito bem, né? De quebrar as barreiras, né? Elas estão mais aqui do que a gente acaba criando elas ali. O labirinto está mais aqui dentro e nas relações que, como isso expande, né? E a gente quebrar isso aqui internamente e depois no coletivo, né? Eu vejo bastante isso, fazendo a ponte aqui. Dani, diga lá, porque a Ana, o tempo ruge, a Ana cedeu a gentileza aqui de falar esse encontro maravilhoso, ficaria 3 horas, só falta chocolate e café da Dengo aqui, mas o resto tá tudo que a gente gosta até aqui. Não, a prosa foi boa demais da conta, só. Tô me sentindo prusiano com uma pessoa próxima que faz um tempão que eu já conheço, né? É, Que ótimo. batendo papo no quintal de casa, ali no alpendre, né? É como a gente fala lá em Minas, normalmente, né? Ana, grato demais por compartilhar conosco aqui tudo isso que você trouxe de coração, de forma genuína. E eu gostaria de saber para ti, como última coisa, né, uma mensagem que você gostaria de deixar para quem nos escutou até aqui e além disso, deixar seus contatos, como as pessoas te acham, melhor canal mesmo é o LinkedIn, é o Instagram, ou onde que a gente te acha para poder beber mais dessa fonte aí, compartilhar, trocar ideia e gratidão de verdade do fundo do coração por trazer isso com uma acessibilidade e conhecimento prática muito clara, de verdade. Grato mesmo.
Ai, que delícia. Nossa, eu amei também estar aqui com vocês, fazendo essa prosa, essa troca aqui. Eu não vi o tempo passar. Na hora que você falou assim, a gente tem que se aproximar, eu falei, uau, é verdade. Mas eu não tinha sentido realmente o tempo passar. Então, foi uma honra estar aqui, né, no Leader Academy. Muito bom mesmo. É, até por conta da questão da presença, eu não estou usando mais o Instagram, então me encontra mais no LinkedIn. Então é Ana Clara da Silva Pinto, acho que eu tô lá sim. É, então é o mais fácil para me encontrar lá e eu realmente, às vezes leva um pouquinho de tempo, mas eu respondo todas as mensagens, tá? E aí, uma mensagem final, assim, acho que a gente falou tanta coisa, mas eu só reforçaria, assim, para tudo que a gente precisa desenvolver, aprender, e principalmente essa questão da liderança humanizada, a gente precisa, de fato, ter esse coração aberto, entender que a gente não sabe tudo, que a gente está em constante evolução e construção. E tá tudo bem, não saber tudo, mas o importante é como é que a gente usa aí o poder da nossa rede, as pessoas que estão ao nosso redor, como fontes de aprendizado. Sim, né, a leitura, o estudo formal pode ajudar, mas essa coisa do feedback aí para a liderança humanizada, entender como é que está o time, como é que estão os pares, como é que está esse nível de abertura, vai fazer muito mais diferença, assim, nesse momento, assim, né? Porque na real e na prática, como é que as pessoas estão percebendo a minha liderança? Fantástico, fantástico. Ju e Mix querem falar mais alguma coisinha? Ou Não, só fechamos? agradecer, maravilhoso, nem é assim, é sempre uma surpresa, né? Mas e uma surpresa boa, né? As conversas, porque essa prosa no alpendre que eu gostei, vou até adotar isso aí, acaba abrindo outras dimensões ali que são muito legais que a gente não conversa no tom corporativo, né? Então, adoro isso. E obrigado por entrar no jogo com a gente, Ana, e trazer quem você é de forma integral aqui. A gente ficou super feliz, assim. Eu tô começando minha semana da melhor forma possível. Ai, que gostoso. Perfeito. Ju, quer falar mais alguma coisa também? Eu me despeço agradecendo, assim, um quentinho no coração. Que bom, Muito bom. Também estou muito feliz, gente. que bom. Ana, amei essa prosa de verdade. E vou te chamar no LinkedIn para a gente marcar mais uma prosa, mais um cafezinho entre mineiros para trocar ideia. Que me veio um monte de outras coisas aqui de ideia que acho que de repente a gente pode fazer um bate-bola aí de algumas coisas bem interessantes, bem legais. De verdade, grato aí de coração. E você que escutou a gente até aqui, grato por nos ouvir, compartilha com seus amigos essa prosa deliciosa aqui. Lembre-se também de dar aí likes, colocar estrelinhas no Spotify, dar joinha no YouTube, tudo isso que você já sabe, né? Só para relembrar um call to action aqui. Obrigado, beijo no coração, fiquem bem. Tchau, tchau, gente.